Agora começou a gravar. Bom, pode utilizar tanto a derivada, né, quanto aquela aproximação numérica que é apresentado lá no material, tá? E é sempre Geralmente, é sempre sim. 1%? Bom, eu vou dar uma revisão aí eu acho que como a gente fez antes, tá? Resolvendo o exercício, eu acho que fica mais fácil. Você concorda, Paulo? Concordo. Tá. Então, vamos fazer a resolução do exercício. O que acontece, né? Antes disso, pegar uma pequena introdução. Quando a gente faz um dimensionamento de um equipamento, né? A gente tem uma série de incertezas embutidas nos nossos cálculos, nas nossas hipóteses, né? E a gente tem como mensurar a importância dessas incertezas nos nossos cálculos, né? Por meio de uma técnica que chama análise de sensibilidade. Vocês chegaram a ver essa análise de sensibilidade já em alguma disciplina? Me parece que sim, né? Vocês já tiveram contato com essa análise de sensibilidade? O Lucas falando que nunca viu. Não, né? Tá bom. Então, que seja então aí a primeira vez, né? Mas qual a ideia? É exatamente ver, né, quando a gente planeja e quando a gente dimensiona aí um equipamento. Será que se eu tiver uma pequena incerteza em uma variável, vai impactar de uma forma robusta o meu resultado? Ou eu continuo com o processo e isso não é tão importante, né? Então a gente tem que mensurar essa, essa sensibilidade aí do meu processo a uma incerteza, quer seja em algum cálculo, quer seja em alguma hipótese que eu fiz para chegar nas dimensões daquele equipamento, tá? Então a gente deixou para vocês lá um exemplo bem simples, né, que é o dimensionamento de um resfriador. Deixa eu apresentá-lo aqui. A gente vai começar. Tá visível aí, né? Então, nós temos um tocador de calor, né? Nós estamos entrando aí com um produto a uma vazão de 3.000 quilos por hora, a uma temperatura de entrada de 80 graus Celsius, a gente quer que chegue a 25, e para isso a gente usa água fria, que está entrando a 15 e saindo a 30, né? Então a gente quer saber o quê? A gente quer saber aí qual que é a área de troca térmica desse trocador de calor necessária para resfriar esse produto e qual é a vazão de água fria necessária para esse objetivo, né? Então, recordando rapidamente, né, a gente tem balanço de massa aí, W1 igual a W2, W3 igual a W4, balanço de energia para as duas correntes, né, para a corrente do fluido quente e para a corrente do fluido frio. Temos a equação de dimensionamento, e nós temos também a definição aí do que é esse DTML, né, a média logarítmica de diferença de temperatura, que é utilizada quando se trata de um trocador de calor, né? Então, a gente tem essas 5 equações aí. A gente, só para relembrar um pouco, né, a gente faz a matriz, obtém a sequência de cálculo e obtém aí
a área do resfriador, 26,56 metros quadrados, a área de troca térmica, né? E para resfriar esse fluido quente, nós vamos necessitar aí de 4.400 quilos por hora de água fria. Ok? Então, até aí, nenhuma novidade, né? Não sei se vocês chegaram a esse resultado, se já fizeram ou se não deu tempo, né? Mas, se não deu tempo, rapidinho vocês chegam nesses resultados aí, tudo coisa que a gente já viu, né? Então, qual que é a ideia? Né? A gente tem dois parâmetros que nós vamos calcular, né, que são os mais importantes aí, quando a gente fala de dimensionar um equipamento, um trocador de calor no caso. É a área de troca térmica desse equipamento e quanto de água fria que é necessária para resfriar, tá? E aí, a gente pode ter incertezas em uma série de parâmetros, né? A gente pode projetar para 3.000, mas e se entrar lá, o operador cometer um erro e entrar 2.900? Como que isso vai afetar o meu dimensionamento? Se ao invés de entrar 80, entrar 79. Se, né, ao invés do ρ do fluido for, sei lá, 1.000, for 900, como que isso vai afetar o meu equipamento? Vocês entenderam aí qual que é o nosso objetivo? Deu para entender, sim, professor. Certo. Né? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente pode montar esse quadro, né? Nós dimensionamos duas coisas principais aí, né? Que é a vazão de água fria, que eu chamei de W3, e a área de troca térmica. Então, a gente quer calcular a sensibilidade dessas variáveis dimensionadas com relação à incerteza em algum parâmetro. Essa incerteza pode ser na vazão de entrada, pode ser na temperatura de entrada, pode ser na temperatura da água fria, pode ser no CP do fluido, pode ser no CP da água, pode ser até mesmo no coeficiente global de troca térmica desse equipamento, tá? Poderia ter mais, poderia ter o ρ, mas no caso a gente escolheu essas 6 variáveis que podem ter incertezas quando a gente está operando o nosso processo, tá? Então, como que eu calculo essa sensibilidade, né? Das minhas variáveis dimensionadas. Aqui eu tenho, então, como o Paulo tinha perguntado antes, tá? Eu tenho lá o derivando, né? Eu consigo obter essa função sensibilidade ou uma aproximação numérica, tá? Eu faço uma aproximação aqui, né? E eu consigo calcular também essa função sensibilidade, né? Então, o que nos diz aqui é a sensibilidade de uma variável com relação a uma incerteza em outra variável. Então, essa variável eu chamei de f, e a variável com incerteza eu chamei de e, tá? Como é que eu calculo isso numericamente, né? Eu pego o valor médio dessa variável que tem incerteza, por exemplo, a vazão de entrada, W1, né? O valor médio é o valor, por exemplo, no nosso exemplo, 3.000 quilos por hora, tá? É o valor da variável especificada. E coloco o incremento de incerteza nessa variável.
Pode ser 1%, pode ser 5%, pode ser 10%. Menos o valor dessa variável no ponto base, tá? Dividido pelo valor no ponto base, vezes 1 sobre o incremento, tá? Então, é essa função matemática que nós vamos utilizar aí nesse exemplo, tá? E a partir de hoje aí, porque nem sempre é fácil a gente fazer a derivada, né? Então, a gente faz aí uma aproximação numérica, tá? Quando a gente utiliza essa função aqui, a gente pode gerar um gráfico, que é o gráfico da função sensibilidade, tá? A gente usa como referência essa função sensibilidade sendo igual a 1. Quando ela é igual a 1, quer dizer o quê? Que a variável é linearmente sensível a uma incerteza na outra variável, tá? Quando zero, nós dizemos que ela é insensível. Você pode variar o quanto você quiser nessa variável aqui, que ela não vai interferir na variável que é de nosso interesse, na variável dimensionada. Entre 0 e 1, nós dizemos que a gente tem aqui uma região de amortecimento, tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem uma sensibilidade amortecida. E acima de 1, quando a gente calcula essa função aqui, nós dizemos que ela é bastante sensível à incerteza, tá? Esse gráfico a gente faz em módulo, tá? Calculando essa função aqui em módulo. Mas essa função aqui, ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela é positiva, quer dizer o quê? Que uma variável é diretamente proporcional à outra. Já o sinal negativo é inversamente proporcional, tá? Então, a gente vai usar bastante esse gráfico, tá? Para fazer as nossas análises de sensibilidade depois. Então, vamos voltando para o nosso exemplo lá. A gente quer saber a sensibilidade da vazão de água fria, né, que é uma variável que nós calculamos, que nós dimensionamos, se houver uma incerteza na temperatura de entrada do fluido quente, tá? A corrente 1. E a sensibilidade também da área de troca térmica que nós dimensionamos, com relação a uma incerteza na temperatura de entrada desse fluido quente, tá? Então, relembrando, nós estamos entrando com o fluido quente aqui, a uma certa vazão e a uma certa temperatura, tá? Nós dimensionamos a área de troca térmica e a vazão de água fria necessárias, tá? Então, a gente quer saber a sensibilidade dessa área e a sensibilidade dessa vazão de água fria se houver uma incerteza em quem? Na temperatura de entrada desse fluido quente. Estão acompanhando? Ok. Então, primeira coisa, eu defino o incremento, tá? O incremento em quem? Em quem tem a incerteza, que no caso é a temperatura de entrada T1. Então, vamos definir um incremento, por exemplo, de 1%. Então, a gente tem 1% de incerteza. Então, meu incremento é 0,01, 1%. Então,
eu pego esse incremento e coloco para cima ou para baixo, tá? Adiciono ou retiro 1%. A gente pode usar como patrão, por exemplo, vamos acrescentar 1% na temperatura de entrada. Então, ao invés de ela entrar 80, eu multiplico por 1,01, ela vai entrar a 80,8 graus Celsius. Como que isso vai afetar tanto a vazão de água fria quanto a área, tá? Então, como é que eu faço? Com esse novo valor de temperatura, 80,8, não vai afetar a vazão de entrada, certo? W1 continua sendo 3.000 quilos por hora, mas vai afetar quem? Vai afetar o calor do resfriador. W1, CP do fluido, temperatura de entrada menos temperatura de saída, que é a temperatura ambiente, né? Que eu assumi 25. Então, o Q vai modificar. Antes aqui era 80, agora é 80,8. Então, eu recalculo tudo de novo, tá? Recalculo QR. Com o QR, eu vou ter uma nova vazão de água fria, um novo W3, que é QR sobre o CP da água, né, que é 1, a temperatura de saída da água fria é 30, a temperatura de entrada 15. Então, agora, a vazão de água fria necessária é 4.464 quilos por hora. Sendo que, quando a temperatura T1 era 80, o W3 era 4.400. Se entrar a 80,8, eu preciso de mais água fria, 4.464. Como que eu calculo a sensibilidade, então, de W3 com relação a uma incerteza em T1? É o valor com o incremento que eu achei, então, o valor novo, menos o valor antigo, sobre o valor antigo, 1 sobre o incremento, que vai dar 1,45. Deu para entender? Alguém poderia falar aí? Não fiquem acanhados no microfone aí. Deu sim, professor. É que a gente está respondendo todo o chat, aí eu acho que não dá para absorver, né? Tá meio complicado aqui trabalhar com o chat, mas tudo bem, tá? Então, pessoal, deu 1,45. Então, vamos traduzir esse valor numérico aqui? A gente vai para o gráfico. Quer dizer o quê? Quer dizer que, a gente fez para quem mesmo? W3, né? A vazão de água fria. A vazão de água fria, ela é o quê? Ela está acima de 1, tá? A vazão de água fria é bastante sensível, porque está acima de 1 aqui, está nessa região já. A vazão de água fria é bastante sensível a uma incerteza na temperatura de entrada do fluido quente. Tá? Compreenderam? Aí eu pergunto para vocês, se puderem responder no microfone, tá? Esse resultado faz sentido? E o que ele quer dizer?
Primeira coisa a ser analisada, tá? É que ele é positivo, né? Então é diretamente proporcional. Pessoal, obviamente, né? Se está entrando um fluido mais quente, o que acontece? Eu vou precisar de mais água fria para resfriar esse fluido. Entenderam? Sim. Né? Só que, se a gente pensar matematicamente, né? Se eu aumentar 10% a temperatura do fluido, esse 1,45, esse bastante sensível, quer dizer o quê? Que não basta aumentar em 10% a vazão de água fria. Tem que ser mais de 10%. Por quê? Porque essa vazão é bastante sensível a variações na temperatura de entrada do fluido frio, do fluido quente, no caso. Tá claro? Professor, eu tenho uma Sim. dúvida. E se eu tivesse colocado o valor de incremento em 50%? Não teria problema, sabe por quê, Henrico? Vamos voltar na fórmula lá? Deixa eu A voltar aqui. proporcionalidade dele ia ser a mesma, né? Exatamente, porque ó, eu divido 1 sobre o incremento, tá? Por isso que a gente faz, a gente adimensionaliza ele. Então, eu escolhi 1%, poderia ter escolhido 10 e poderia ter escolhido 50, tá? Como ele é adimensionalizado aqui, tá? Essa relação aqui de um seria o quê? Se eu aumentei 50% um, vai aumentar 50% o outro, tá? No nosso caso, deu 1,45, deu bastante sensível. Então, se eu aumentar 50% um, eu tenho que aumentar, sei lá, 60% o outro. Entendeu? Entendi, obrigado. Tá? Tranquilo? Professor, Sim. se o resultado tivesse dado entre 0 e 1 ali no gráfico, como é que eu iria interpretar? Tá, entre 0 e 1. Né? Entre 0 e 1, positivo, tá? Vamos pensar no positivo por enquanto. No positivo, vamos supor que deu 0,8, 0,7, tá? Quer dizer o quê? Que se aumentar a temperatura aí em 10%, ele vai influenciar na minha vazão de água fria uma relação de 7%, por exemplo, entendeu? Não vai ser 10 para 10. Você tem um amortecimento aí. Ele não é linear. Essa sensibilidade não é linear. Ela é amortecida. Tá? Ficou claro? Entendi, obrigado. Vamos supor aí que dê zero. O que significa o zero, pessoal? Não existe sensibilidade? É insensível, não tem sensibilidade. Eu posso aumentar 1000% a minha temperatura, por exemplo, aqui nesse exemplo, né? A minha temperatura de entrada do fluido quente, que não vai afetar em nada na minha vazão de água fria, tá? Ele é insensível. Então ele não tá. Você pode aumentar tanto você quiser lá que não vai afetar em nada a sua vazão de água fria, tá? Aqui, quando a gente fala aí entre 0 e 0,3, por exemplo, nessa região aqui, eu posso falar o quê? Que é bastante amortecido, tá? Entre 1 e 0,8, levemente amortecido. Na faixa de 0,8 até 1,105, mais ou menos, tá? É praticamente linear, né? 1 é linear e aqui é praticamente linear. E acima de 1,05 é bastante sensível. Tá? A gente pode interpretar desse jeito. Ok?
Então, voltando lá, eu já tenho a sensibilidade, a gente viu o quê? Que é bastante sensível, W3, com relação a uma incerteza em T1. Agora a gente pode calcular a área, continuar, né? A sensibilidade da área com relação a T1, tá? Bom, já tenho o Q calculado, já tenho o W3 calculado, né? O que vai mudar agora? Vai mudar o ΔTML. ΔTML, eu preciso recalcular, né? Porque mudaram as temperaturas, então, uma temperatura mudou, né? Que é 80,8, as outras mantiveram iguais. Eu recalculo o ΔTML, tá? E recalculo a área, pegando o quê? Pegando o Q que eu tinha calculado, né? Para essa temperatura aqui. O U não mudou, mas o ΔTML mudou. E recalculo a área, tá? Deu 26,68. Então, a sensibilidade da área com relação a T1 vai ser o valor novo, menos o valor que a gente tinha dimensionado antes, 26,56, pelo valor... Aqui tem um erro, né? Aqui o valor é o novo menos antigo pelo antigo, tá? Vezes 1 sobre o incremento. E vai dar esse valor, a gente pode conferir aí, mas deve dar 0,45, tá? Aqui põe o 26,56, tá? Tá errado aqui, na hora que eu fui passar eu errei aqui. Mas quer dizer o quê, pessoal? Que a área tem uma sensibilidade amortecida com relação a uma incerteza na temperatura, né? Porque a gente tinha falado lá. Ela está na região o quê? De amortecimento. Então, em outras palavras, né? Uma variação na temperatura de entrada do meu fluido quente, para esse caso aí, né? Ele vai impactar mais a minha vazão de água fria do que a minha área de troca térmica. Porque deu na região amortecida. Entenderam? Sim. Então, essa é a ideia aí de fazer essa análise de sensibilidade. Tá? Professor, então, no gráfico a gente sempre usa o número 1 como parâmetro. Isso, porque é sempre adimensionalizado, né? Então, sempre vai estar, o gráfico sempre vai estar com essa cara aqui. Certo. Aqui, tá? Para a gente fazer a análise, né? Uhum. Então, como tarefa fica para vocês aí montarem esse quadrinho aqui. Opa, cadê? Esse quadro aqui, tá? O que a gente fez? A gente fez W1, a gente fez essa linha aqui, né? W3 com relação a T1, área com relação a T1. Vocês podem preencher o resto, uma variação em W1, uma variação em T3, em CP do fluido quente, em CP da água, e em relação a U, tá? Para a gente praticar, vocês praticarem aí. E vocês devem chegar nesses resultados, tá? Então, vocês vão ver depois, fazendo esse exercício aí, que a sensibilidade da água fria com relação a uma incerteza na vazão de entrada é exatamente 1. Tanto W3 quanto a área com relação a uma incerteza em W1. Deu 1. Quer dizer o quê? É linear, tá?
Faz sentido? Faz, né? Porque se eu estou entrando com uma vazão de fluido quente maior, eu preciso de mais água fria e eu preciso de mais área de troca térmica. Aqui a gente já fez, né? 1,45, 0,45. Então, aqui bastante sensível. Aqui, sensibilidade amortecida. Com relação a uma variação na água fria, tá? Vai impactar de forma praticamente linear aqui, né? Na vazão de água fria. E vai ter um amortecimento na área de troca térmica. Tá? O CP do fluido quente também é linear para as duas variáveis, tanto W3 quanto para a área. Tá? Agora, o CP da água fria, né, deu aqui um sinal negativo. Tá? Deu praticamente linear, tá? Deu praticamente menos 1, né, menos 0,99, mas com um sinal negativo. Alguém me explica esse sinal negativo aí? Seria como inversamente proporcional, coisa assim? É inversamente proporcional. E faz sentido, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o cálculo, ver se eu tenho. Eu não coloquei as equações aqui, né? Vamos pensar, né? Alguém quer falar? Pode falar. Eu acho que faz sentido, sim, porque o QR, né, nesses novos cálculos, ele é sempre constante, né? Você sempre vai usar o mesmo valor. Só que, para você chegar a esse valor, você está multiplicando duas variáveis. E se uma variável é maior, a outra, consequentemente, tem que ser menor. Que é no caso da equação 3. Exatamente, né? Porque se o QR, eu calculei o QR aqui, o CP da água fria, ele não interfere no QR, certo? Nesse QR da equação 2. Então, eu calculei o QR, tá? É o QR calculado normal. Então, o QR é o mesmo. Mas se o CP da água for maior, o que acontece? Eu preciso de um W3 menor. Entendeu? Vocês vão fazer o cálculo, vocês vão ver isso, mas deu para entender? Deu sim. Então, é inversamente proporcional, tá? E ela não interfere na área. Por quê? Porque a área, nesse caso aqui, é o QR sobre U delta T, né? O QR não mudou, o U não mudou, o delta T não mudou, então a área vai ser a mesma. Então, a área é insensível a uma variação no CP da água fria. Ou seja, eu calculei lá com CP de 1, né? O CP da água de 1. Se o CP da água for 1,1, o que acontece? A área que eu preciso vai ser a mesma que o calculado, que eu tinha dimensionado, não interfere nisso, mas eu preciso do quê? De menos água fria para obter o mesmo produto. Tranquilo? Mesma coisa o U, né? Mesma coisa o U. Aqui a vazão de água fria é insensível a uma variação em U, mas se o meu U é maior,
o que acontece, pessoal? O que quer dizer U quer dizer o quê? Coeficiente global de transferência de calor, né? Eu dimensionei o meu trocador de calor por um U de 100. Agora, se esse U for maior, vamos supor 10% maior, quer dizer o quê? Que ele troca mais calor. Se ele troca mais calor, eu preciso de uma área de troca térmica menor. Por isso que tem esse sinal negativo aqui. Né? Faz todo sentido a gente pensando aí na parte da engenharia. Né? Se ele troca mais calor, eu preciso de uma área de troca térmica menor. Certo? Convenci vocês? Professor, Sim. uma meio básica. Por que deu 0,99 e não deu 1? Aí tem algum erro aí na aproximação, na coisa. Mas a gente, quando a gente menos 0,99, foi o que eu falei para vocês antes, né? Aí entre 0,95 até 1,05, a gente considera aí que é linear, né? É uma relação linear. Então, se eu aumentei 10% eu preciso aumentar 10% se for positivo, ou diminuir 10% se for negativo, tá? Esse 0,99 é uma aproximação matemática, alguma coisinha assim, mas aí é desprezível, tá? Mas a gente pode dizer que é praticamente linear, né? Essa relação entre o U e a área de troca térmica, né? Linear, mas inversamente proporcional, por causa do sinal, né? Certo? Certo? Obrigado. Clareou aí, pessoal? Só lendo pelo livro às vezes fica meio complicado, né? Aí a gente falando, acho que fica mais fácil aí de entender. Então, o que eu recomendo é que vocês preencham, né? Essa tabela aqui, a gente fez essa linha. Vocês façam o resto e cheguem nesses valores que vocês vão estar praticando, né? E vão estar craques aí nessa análise de sensibilidade. Né? Mais alguma dúvida? Professor, o incremento a gente acaba considerando 1% mesmo? Sim, assim, depende muito da situação, tá? Por exemplo, quando eu trabalho com temperatura, como foi esse caso do incremento aí, do nosso, que a gente preencheu essa linha, eu acredito que trabalhar com 1% é mais recomendável, tá? Que a temperatura oscila muito, varia muito e interfere muito nos cálculos depois de tudo. Mas eu recomendo trabalhar com 1 até 10%, de 1 a 10, tá? De incremento. Mas aí, como a gente tinha falado antes, acho que foi com o Henrico, né? Isso não vai interferir no resultado, não. Eu posso escolher 1 e você escolher 5 ou 10%, a gente vai chegar nos mesmos resultados, tá? Porque a gente vai estar ali depois dimensionalizando, né? Então, aí depende muito do cálculo. Às vezes a gente acaba trabalhando com vazão, uma vazão de... Esse exemplo mesmo, né? A vazão de entrada é 3.000 quilos por hora, né? Aí, para facilitar o cálculo, em vez de pegar 1, eu posso pegar 10, porque em vez de entrar com 3.030, eu entro com 3.300. Mas é questão de, de querer mesmo, assim, né? De pegar a coisa mais redonda. Mas tanto faz pegar 1, pegar 5 ou pegar 10. Eu só recomendo pegar nessa faixa aí, acho que 10% no máximo é mais recomendável. Tá? Tá, beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal?
Então, eu deixei aqui esse exemplo para vocês, tá? Na verdade, está faltando mais uma coisinha aqui, que é com relação à incerteza na vazão de entrada e também na fração máxima, mas eu deixei o exemplo corretinho lá no campus virtual também. Então, o que eu deixo para vocês, né? Preencherem esse quadro aqui. Então, vocês vão ter bastante coisa até sexta-feira, tá? Preencher esse quadro, resolver esse exercício e ler o material de desempenho futuro, tá? Então, qual que é a ideia aí, né? A gente tem dois tipos de questionamento, tá? Um é a gente questionar o dimensionamento. É o que a gente está fazendo hoje. A outra coisa é questionar o desempenho futuro. Então, vamos supor assim, a gente já dimensionou o equipamento, fez todos os cálculos e mandou fabricar aquele equipamento ou comprou aquele equipamento sob medida, tá? E colocou em funcionamento lá, vai dar o startup na nossa fábrica. Só que a gente sabe que uma coisa é o cálculo matemático que a gente fez, tudo, né? Uma coisa é o que a gente está predizendo, outra coisa é o funcionamento real, né? Então, a gente pode questionar o desempenho futuro desses equipamentos, tá? Então, a gente vai simular como que eles funcionariam se houvesse incertezas em algumas variáveis. Mas isso fica aí para sexta-feira, né? Mas a ideia é essa, fazer o questionamento do dimensionamento e fazer o questionamento do desempenho futuro aí do processo. Tranquilo? Todos satisfeitos? Nenhuma dúvida? Professor, você já vai disponibilizar essa aula hoje? Sim, sim. Já coloquei o enunciado, tá? Do exercício do evaporador, está lá no campus. Eu vou disponibilizar também essa aula de hoje e o material desses PowerPoint de hoje, tá? Tá, joia, obrigado. Deixa eu ver aqui o chat, o que é? Muito grande. Eu estou achando que vocês estão com muita moleza na minha disciplina. Deixa eu interromper aqui.